O próximo modo de produção ficou conhecido como escravista, por ter no uso maciço desta forma de mão de obra a base de praticamente toda a produção produtiva. Surgido ainda no período da Antiguidade, esse foi o modo de produção de duas das mais destacadas civilizações da época, a civilização dos gregos e a civilização dos romanos. Diferente do modo de produção asiático, nestas sociedades a propriedade privada pertencia a uma classe dominante formada por proprietários de terras e grandes comerciantes. Como é de senso comum, sobretudo os romanos formaram um grande império que era sustentado pelas forças de sua mão de obra escrava. Os escravos eram responsáveis pela produção agrícola nas grandes propriedades de terra, conhecidas como vilas, e também realizavam atividades domésticas no comércio, na prestação de serviço e nas construções de obras públicas. Isso acabava por permitir aos cidadãos, ou seja, aos membros da elite, o tempo livre, o tempo ocioso necessário para se dedicar a outras atividades, como a arte, a filosofia, atividades de entretenimento e principalmente a política. Os escravos eram objetos de troca e também de venda, e em geral eram ou prisioneiros de guerra, ou oriundos dos povos e tribos conquistados, ou pessoas da própria sociedade, que por conta de dívidas acabavam se tornando cativos. Esse tipo de escravo era comum entre os camponeses, que não conseguiam pagar dívidas contraídas para o plantio ou arrendamento da terra. Desse modo, assim como os prisioneiros de guerra, os escravos por dívidas se tornavam propriedade do seu credor, até que o débito fosse saldado. Enfim, esse era um modo de produção caracterizado por relações de produção, de domínio e de sujeição, pondo senhores e escravos, e na qual os escravos eram vistos como instrumentos e objeto, não possuindo direitos. E os senhores eram detentores da força de produção, além dos meios de produção e dos produtos do trabalho. Na imagem que vocês podem ver aqui do lado, nós temos a representação de dois senhores da aristocracia romana e seus escravos. No centro, nós temos os dois senhores sendo servidos por dois escravos que usam vestimentas típicas, o amuleto contra o mal olhado no pescoço, e servem aos seus senhores o vinho diretamente das jarras. E ao lado você pode ver outro escravo, à esquerda, que carrega água e toalhas, e outro à direita, que carrega um cesto de flores. Naquela época, os escravos realizavam uma grande quantidade de diferentes tipos de atividades, desde atividades domésticas a atividades agrícolas nas obras públicas, até atividades ligadas a favores sexuais.